Hoje no nosso Palavra Viva, pastor Hélio Ribeiro, pastor da AD Seara, está aqui conosco. Hoje acompanhado aí também do Eli Ribeiro, não é? Deus abençoe a vida do meu tio também, que é meu tio irmão do pastor Hélio Ribeiro, Eli Ribeiro. Estão hoje aqui conosco. Pastor Hélio, paz do Senhor, seja muito bem-vindo mais uma vez. Paz do Senhor, irmã Áquila, paz do Senhor a todos os ouvintes do Tarde Maranata, e dizer para vocês que é um prazer muito grande poder retornar e estar aqui mais uma vez, irmã Áquila, participando deste programa tão importante. Amém, pastor. Fique à vontade e os nossos corações aqui estão abertos para ouvir o que Deus tem a nos falar através do Senhor nessa tarde, viu? Amém. Eu vou dizer como disse o salmista Davi: o meu coração ferve com palavras boas. Eu quero, neste momento, me dirigir a todos os que nos ouvem para falar, antes de trazer uma palavra de Deus que estaremos refletindo nesta tarde. Eu quero falar nesta tarde sobre o sofrimento. Nós comentamos este assunto há alguns anos atrás, preparamos um pequeno livrete acerca do sofrimento e lemos bastante naquela ocasião sobre este assunto, e achei por bem de trazer talvez umas 2 ou 3 reflexões aqui nesses programas sobre este assunto, já que é um assunto que todos nós, querendo ou não, estamos envolvidos, né? Participamos, porque todos sofrem. Mas eu queria antes transmitir saudação a todos os nossos ouvintes, a todos os irmãos da AD Seara que estão nos ouvindo, nos assistindo por meio do YouTube, e também a todos os demais irmãos, me dirigindo especialmente aos irmãos da AD Seara, em Vitória, em Escada, em Bonança, em Santa Cruz do Capibaribe, também em Caruaru, em Toritama. Queremos enviar saudação aos irmãos da AD Seara em Goiânia, Carpina, São Lourenço da Mata. Enviamos saudação aos irmãos lá em Frecheiras, Belo Jardim, Surubim. Queremos enviar saudação aos irmãos em Petrolina também, Salgueiro, Araripina, Serra Talhada. Em todas essas cidades que falei, a AD Seara já está, de certa forma, já operando, já trabalhando, e na maioria delas já temos templos alugados que serão inaugurados assim que passar a pandemia. Estamos com cerca de 22 templos já alugados, e eu acredito que assim que passar, a AD Seara vai se espalhar por todo o estado, ganhando almas para Cristo e restaurando muitos crentes que estão abatidos, tristes e desanimados em casa, muitos deles sem irem à igreja. Lembrando que temos atendido vários irmãos que têm ligado para a gente, a maioria tem ido lá em Vitória pedindo socorro. Estamos sempre ali atendendo em Vitória de Santo Antão, no templo sede da AD Seara, na Avenida Henrique de Holanda, número 58, de frente à entrada principal do bairro de Redenção. Portanto, estamos sempre ali. E queria aproveitar também o ensejo para dizer que Deus colocou no nosso coração o desejo de ajudar as pessoas neste mês de junho com 500 cestas básicas, e eu quero lançar o desafio a todos que me ouvem, você que deseja cooperar, você que acredita nesse projeto, acredita em nós também e queira cooperar. Estamos, portanto, lhe desafiando para que você chegue ali em Vitória e possa nos apoiar, nos ajudar com doações de cestas básicas. O nosso alvo é chegar a 500, mas se chega a 1000 é melhor ainda, né? Parece ser muito ou parece ser pouco, depende como se olha. Para uma igreja que ainda não foi nem inaugurada, já é uma grande vitória iniciar o trabalho social já dessa maneira. Então, os irmãos que me ouvem e desejam cooperar, pode anotar aí o meu número de telefone, não tem problema, é o 93580606. E você também poderá procurar o presbítero André Luiz aqui em Prazeres, o presbítero Esdras Pessoas, temos também presbítero Eliabe Ademi e vários outros. Lá em Escada temos o diácono Aguinaldo, o diácono Elton. No Cabo temos o presbítero Fábio Gomes, que também está nos apoiando ali. E em cada cidade dessas que falei, sempre tem um irmão da AD Seara que está nos apoiando. Então, que Deus abençoe. Envio saudação a todos. Em nome de Jesus, quero agradecer mais uma vez ao nosso irmão André Carvalho, né, por ter aberto essa
porta, nos dando a oportunidade de poder estar aqui também, trazendo uma palavra bíblica, edificando as pessoas com a palavra de Deus. Quero agradecer a nossa irmã Áquila também por abrir esse espaço dentro do programa que ela apresenta, que é o Tarde Maranata, e é sempre uma honra, é sempre um prazer a gente poder estar aqui na Rádio Maranata. Como falei, eu quero neste instante trazer uma palavra bíblica, uma palavra de Deus para todos que nos ouvem, baseando-me no texto de Romanos, capítulo de número 8, é um texto bastante conhecido. É claro que eu não vou me deter ao texto em si, mas usando como base para a nossa reflexão. Romanos, capítulo de número 8 e o versículo de número 28, que é muito lido e conhecido por todos. Diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Eu quero, com a graça de Deus, com toda humildade e temor, trazer uma palavra acerca do sofrimento, mais precisamente sobre alguns tipos de sofrimento. Porém, para que possa ser melhor compreendido, quero dizer ou mostrar, à luz da Bíblia, que o sofrimento ele tem origem, segundo a Bíblia, com o pecado. Não era plano de Deus e muito menos prazer de Deus que a gente sofresse ou que a gente sofra. Porém, o pecado, a entrada do pecado pelo homem no mundo, trouxe toda sorte de sofrimento, como a gente pode ver em Gênesis capítulo 3, na queda do homem, e também a gente pode ver em Romanos, no capítulo de número 5, versículo 12, quando o apóstolo Paulo diz que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens. De maneira que Deus não é o autor do sofrimento, quando tratamos do sofrimento na sua condição ou no seu estado original, isto é, na sua origem, mas foi o pecado, foi a desobediência do homem que fez com que toda sorte de sofrimento viesse sobre ele. Porém, a gente vai aprender na palavra de Deus, no decorrer da palavra, a gente lendo a Bíblia, não se detendo apenas em um texto ou numa história apenas, mas lendo toda a Bíblia e procurando conhecer o que a Bíblia diz acerca deste tema, que é o sofrimento. A gente vai aprender muitas lições. Nós iremos aprender diversas lições, dentre tantas acerca do sofrimento. Nós vamos aprender que existem diferentes tipos de sofrimentos. Os sofrimentos nem sempre ele tem a mesma causa, eu me refiro ao sofrimento atual. O sofrimento no seu estado de origem, sim, tem origem lá atrás no Éden, tem origem no pecado. Mas o sofrimento que cada um da gente passa, ele tem origem diferente. E existe inclusive sofrimento que a gente pode considerá-lo um sofrimento probatório, isto é um tipo de sofrimento que a pessoa passa, é Deus preparando, é um estágio de Deus na vida da pessoa, preparando a pessoa para determinado trabalho, para determinada tarefa que Deus queira usar a pessoa. Então, na sua soberania, antes que ele cumpra esse desígnio seu, essa vontade soberana sua na vida de uma pessoa, geralmente ele faz com que essa pessoa passe por determinados sofrimentos que lhes darão, podemos assim dizer, experiência, capacitação, condição para desenvolver atividades que Deus possa ou venha lhe dar no decorrer da vida. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 1, versículo 3, ele diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus de toda consolação, que nos consola nas nossas tribulações, a fim de que também possamos consolar os que estão em tribulação, com a mesma consolação com a qual nós mesmos fomos ou somos consolados. Em outras palavras, Paulo está dizendo o seguinte: Deus permite que a gente passe por determinados sofrimentos
para que a gente possa aprender, alcançar experiência, maturidade, idoneidade, e com este sofrimento Deus estará nos capacitando, nos dando condições ou condição para que amanhã a gente possa também consolar outras pessoas, edificar outras pessoas que estão passando por certas lutas semelhantes a que nós já passamos, e nós vamos consolar essas pessoas com a mesma consolação que recebemos da parte de Deus quando estávamos naquela condição de estágio ou de sofrimento probatório, como já falei. Mas a Bíblia mostra esse exemplo do sofrimento probatório. Eu poderia destacar muito bem o exemplo de José. José foi uma pessoa muito, que posso dizer, um exemplo muito clássico e prático dentro desse contexto. Todos sabem que José passou toda aquela história de sofrimento com seus irmãos. Na sequência, ele passou o sofrimento com os ismaelitas, porque foi vendido pelos seus irmãos para os ismaelitas, os quais o venderam lá no Egito para Potifar, e depois foi acusado pela mulher de Potifar, indo na sequência para a masmorra, né, para a prisão, onde ficou alguns anos, e até chegar o momento de Deus cumprir o que havia mostrado a José em sonhos há 13 a 15 anos atrás, antes de se concretizar ou antes de se cumprir todo aquele processo de exaltação, de reconhecimento de seus valores. Enfim, ele passou por um período longo de experiência, de sofrimento, que lhe deu maturidade, idoneidade, capacidade para que ele pudesse, naquele período, ser um ministro, um governador do Egito, auxiliando o faraó naquele período de grande fome que assolou toda a terra de então. Então todos conhecem esse sofrimento, ou esse tipo de sofrimento, pelo menos, se não conhece na experiência, no sentido de ter experimentado, mas conhece através da leitura bíblica o sofrimento de José. Existe o sofrimento também, uma provação divina, Deus provando a fé da pessoa com a finalidade de desenvolver a vida espiritual dessa pessoa, tornando essa pessoa uma pessoa com uma fé mais profunda, mais enraizada, fazendo com que a pessoa não tenha uma fé superficial, porque há tantos crentes que têm uma fé tão superficial, uma fé que não tem raízes, não tem profundidade, pessoas às vezes que demonstram uma fé tão grande, uma alegria tão grande, um fervor tão grande, mas na hora das lutas, dos problemas, das dificuldades, dos embates da vida, a pessoa termina mostrando que não tem aquilo que revelava ter ou mostrava ter, que seria uma grande fé. Então Deus faz com que essa pessoa passe por determinadas lutas, provações, com o intuito de amadurecer essa pessoa, tornando-a um crente mais forte, mais sólido, mais consistente em sua fé, como a gente pôde ver em dois grandes exemplos bíblicos que quero destacar. É o exemplo de Abraão, não é? Deus testou, Deus provou a fé de Abraão, pelo menos em 3 ocasiões distintas. A gente vê Deus provando Abraão em sua fé. A gente vê Deus provando quando Deus o desafia para que ele saísse da sua terra, da sua casa, do meio da sua parentela e fosse para um lugar que Deus haveria de mostrar. E o escritor aos Hebreus, ele escreve no capítulo 11 que Abraão, quando foi chamado, obedeceu, o que dá a entender de que Abraão correspondeu diante de Deus com aquela fé que ele demonstrava ter em Deus. Na sequência, a gente vê Abraão também sendo provado quando chega na própria terra que Deus havia dito que ele fosse para lá, e Deus mandou uma grande fome ali também,
Foi mais uma ocasião em que a fé de Abraão foi provada e, por fim, a gente vê Abraão sendo provado não só na espera da promessa de ter um filho com Sara, mas também em entregar na sequência este filho a Deus em sacrifício, como está descrito em Gênesis capítulo de número 22, quando Deus pede a Abraão que Abraão entregue a Deus em sacrifício o seu filho Isaque. Então ali foi uma prova de Deus, ali era Deus provando a fé de Abraão, e a gente sabe que Abraão foi fortalecido em sua fé, dando glória a Deus, como diz a Bíblia em Romanos capítulo 4, versículo de número 17 por diante. Abraão tornou-se, portanto, com esse seu comportamento em relação a Deus, diante dos desafios que Deus lhe colocou, ele é considerado o pai da fé. A Bíblia mostra isso quando diz que todos nós que somos da fé somos filhos do crente Abraão, conforme Gálatas capítulo 3, versículo 7 e o versículo de número 8. Então Deus prova assim. Deus pode provar um servo seu, um crente pode ser provado. Essa prova pode ser em diferentes áreas da vida, pode ser um problema na família, pode ser um problema financeiro, pode ser um problema de saúde, pode ser no aspecto do trabalho, um desemprego, pode ser uma perda, enfim, Deus prova como Ele quer. Pode ser uma petição de Deus, Deus pedir à pessoa algo que a pessoa tenha dificuldade de soltar, de liberar, de dar para Deus, como foi no caso de Abraão, mas Abraão cumpriu. É claro que ele não matou Isaque porque Deus interviu, mas dentro do seu coração sim, ele cumpriu aquilo que Deus queria, e o próprio Deus diz: tu não negaste o teu filho, o teu único filho Isaque. Então a provação da fé é algo muito bíblico, é um tipo de sofrimento que todo crente geralmente ele passa, todo crente. O apóstolo Pedro, ele fala disso também no capítulo 1, versículos 6 e 7, ele diz que o ouro é provado no fogo e a nossa fé tem muito mais valor do que o ouro e, portanto, é provado também. Lá em Isaías 42 e 10, a Bíblia diz que somos provados pelo fogo, e como prata e como ouro somos provados na fornalha da aflição. Então Deus nos prova, Deus nos coloca em provações, Deus testa a nossa fé, Deus experimenta a nossa fé. Então há esse tipo de sofrimento que é Deus provando, é Deus testando, é Deus desenvolvendo a vida espiritual do crente, do servo de Deus, e portanto ninguém pode se livrar da provação. A provação é algo que vem de Deus, é Deus quem toma a iniciativa de nos provar, de nos colocar em grandes aflições, em grandes lutas. Diz um hino da harpa cristã que por duras provas e perseguições tu fazes o fiel passar, mas quem vencer há de ter galardão e também no céu lugar. Então, se você está passando, quem sabe, por um grande sofrimento, talvez Deus esteja lhe preparando para lhe colocar em determinada posição. Pode ser na sociedade, pode ser na igreja, pode ser na empresa onde você trabalha. Deus está lhe preparando, está te preparando com o objetivo de te levantar, de te colocar em determinado lugar que Ele, na sua soberania, pensou de fazer a seu respeito e vai levar adiante os seus projetos, os seus pensamentos. Também você pode estar sofrendo neste momento, já com a finalidade de provação. Deus está provando sua fé, desenvolvendo sua fé, dando maturidade, tornando você uma pessoa mais firme, com uma fé mais consistente, não é? Aí já está saindo daquele período romântico da vida cristã, não é? Que a gente às vezes está num período na vida cristã que tudo é romantismo, a gente com tudo se alegra, é glória para todo lado, é mistério, é tanta coisa, né?
falando aqui como pentecostal. É tanta coisa, mas às vezes a gente precisa estar com os pés no chão e ter a cabeça um pouco mais firme no lugar, e às vezes Deus nos conduz a esse estado, a essa condição de vida espiritual por meio da provação ou por meio dos sofrimentos. Então existe esse sofrimento também. A Bíblia fala de outros tipos de sofrimentos também, que é o sofrimento por correção. Este sofrimento por correção não tem nada a ver com o sofrimento probatório, que tem a finalidade de preparar, de fazer com que a pessoa passe por um estágio em sua vida, e também não tem muito a ver com o sofrimento provação, que eu já falei que a provação tem a finalidade de amadurecer a pessoa. Já o sofrimento como correção tem mais está mais dentro de um contexto pedagógico, é um contexto de ensino, de aprendizado. Então, a Bíblia mostra isso no Salmo de número 119 e o versículo de número 67 também, e o versículo 71. Na verdade, eu não estaria trazendo todos esses exemplos de sofrimento agora, mas veio ao meu coração e eu estou falando porque sei que vai ajudar muita gente que está nos ouvindo através da Rádio Maranata. O Salmo 119 e o versículo 67, o salmista disse o seguinte, ele diz assim, no versículo 67, ele diz: antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Então, em outras palavras, ele está dizendo que aprendeu, na nossa linguagem bem nordestina, aprendeu depois que apanhou, não é? Então, depois que ele passou pela vara da correção divina, então ele aprendeu a obedecer. Ele mesmo consolida este pensamento no versículo 71 do mesmo Salmo 119. Ele diz: foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Já viu alguém dizer assim, fulano, ou tem pessoas que só aprendem quando apanha? Então, tem muitos crentes assim, eu acho que eu também, você talvez seja assim também, ou quase todos nós. Então, a gente passa por sofrimento, que é um tipo de correção. O escritor da carta aos Hebreus, ele traz um pensamento mais prático ainda acerca deste assunto, quando ele diz, no capítulo de número 12 de sua carta, o versículo de número 6 da carta aos Hebreus, ele é muito claro quando fala acerca do sofrimento como correção, um tipo de correção divina na vida dos seus servos e dos seus filhos. 12:6 ele diz assim: porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Então, o Senhor corrige. Talvez você esteja passando por algum sofrimento nesse momento, seja Deus corrigindo alguma falha cometida, alguns deslizes na sua vida, e para que você não se perca, Deus está lhe corrigindo. O apóstolo Paulo, no capítulo 11 da primeira carta aos Coríntios, no texto, o texto áureo da ceia, né, que a gente sempre lê nos cultos de Santa Ceia, eu já estou parando aqui essa primeira parte, o apóstolo Paulo, ele diz no versículo de número 30, se não me escapa da memória, eu quero olhar aqui na Bíblia para não fazer uma citação errada. O apóstolo Paulo diz no versículo de número 30, por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos. É o mesmo que corrigidos, disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então, a finalidade de cada sofrimento está muito claro na Bíblia. O sofrimento probatório tem a finalidade de preparar a pessoa para determinada situação, determinado plano que Deus tenha na sua vida. O sofrimento como provação
tem muito a ver com o desenvolvimento da fé da pessoa, o amadurecimento da fé. O sofrimento como correção, ele está muito ligado à disciplina para livrar o crente de condenação futura ou livrar o crente de perder a salvação que já recebeu do Senhor. O próprio Paulo diz que quando somos disciplinados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Então está muito claro aqui, Deus usa muitas vezes o sofrimento com a finalidade de que a gente possa corrigir erros cometidos na vida. Quem não comete erros, né? Quem nunca errou, ou quem nunca erra, ou quem nunca há de errar. Todos nós erramos em muitas coisas. O apóstolo Tiago, no capítulo 3 da sua carta, ele disse que todos nós tropeçamos em muitas coisas, não é em uma, nem duas, nem três, mas em muitas, o que dá a ideia de erros inúmeros. São muitos erros, nós erramos por pensamentos, por palavras, por obras, atitudes precipitadas, ações precipitadas, apesar de que às vezes a gente encontra na igreja, né? A gente anda muito e às vezes encontra na igreja pessoas com comportamento e parece que não erra, sempre está a condenar as pessoas, condena um, condena outro e vai sempre levando uma vida de juiz e condenando, mas a Bíblia mostra que todos nós, sem exceção, todos nós erramos, falhamos, tropeçamos e devemos ser humildes para aceitar o nosso erro, nossa fraqueza. Se for necessário, uma confissão pública que seja feita, se não for necessário uma confissão pública, mas que seja feita a confissão diante de Deus, que se arrependa e que mude de atitude e que obedeça a palavra de Deus para não estar sofrendo esse tipo de sofrimento que é o sofrimento como correção. Então, quero parar aqui nessa primeira parte. Áquila já chegou, né? Passou tão rápido. Falei de sofrimento, então acho que quando falar da vitória vai passar mais rápido ainda. Então vamos para um rápido intervalo aí com a irmã Áquila, que já tem programado, e depois a gente volta falando de mais alguns tipos de sofrimentos à luz da Bíblia. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Leia a palavra de Deus todos os dias. Rádio Maranata. Jesus em primeiro lugar. Em primeiro lugar. 4h29. O Ministério da Saúde quer saber como você está. Por isso criou o Telesus. Você acessa o Telesus pelo aplicativo Coronavírus SUS. Para o chat online, acesse saude.gov.br/coronavírus. Se preferir o WhatsApp, adicione 61 9938 0031 ou ligue de graça para 136. E não se assuste caso o Disque Saúde entre em contato com você. Telesus, consulta sem sair de casa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Maranata FM. Já está disponível em todas as plataformas digitais o EP que você esperava. A Voz Cassiane. Canções inéditas, emocionantes, que vão inspirar seu coração e fortalecer a sua fé. Ouça A Voz de Deus, Cassiane. EP A Voz. Disponível em todos os aplicativos de música: Spotify, Deezer, Apple Music, YouTube Music, Amazon Music e muito mais. Escolha seu preferido. Videoclipe Deus Vem, disponível no YouTube. MK é mais digital. É o aplicativo Cliente Ouro Arcomix, para você fazer as suas compras sem sair de casa. Baixe agora gratuitamente e depois que acessar, o app te leva direto para escolher o seu pedido no site ou no WhatsApp. Com o aplicativo Cliente Ouro Arcomix, você vai ter super ofertas exclusivas e até concorrer a prêmios. E tem mais! No Arcomix você faz as suas compras usando o cartão do auxílio emergencial, sem precisar sacar o dinheiro. Vem para o Arcomix, o supermercado da família. Maranata FM. Quem ouve é fiel. É só de volta o melhor programa da sua tarde.
Muito bem, estamos de volta aqui com o programa Tarde Maranata e trazendo desta feita uma palavra da parte de Deus para todos os nossos ouvintes, aproveitando essa oportunidade, né, que é uma oportunidade muito rica, muito ímpar, muito singular. Eu quero, neste momento, dizer que estamos na ADCEARA com uma campanha de distribuirmos, neste mês de junho, 500 cestas básicas. Portanto, você que deseja contribuir, cooperar, você pode enviar tanto fardos de alimento ou as próprias cestas já prontas para a ADCEARA, sede lá em Vitória de Santo Antão, e nós estaremos destinando para os irmãos que carecem, que precisam, não só os irmãos, mas pessoas também não evangélicas, e estaremos enviando para diversas cidades. Quero também lembrar que a ADCEARA tem aberto suas contas nos bancos Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica e também Santander, mas ainda não estão disponíveis para os irmãos, apenas a conta do Santander, que os irmãos poderão ver nas plataformas da igreja, tanto Instagram, ADCEARA Oficial, e também nas demais plataformas. Eu trago aqui uma palavra aqui dos cantores que me pediram para que os irmãos, todos amigos, possam utilizar as redes sociais também, o Facebook, Instagram, YouTube, para incentivar os cantores e cantoras a continuarem desenvolvendo seu lindo trabalho, se necessário até na música, de música nas igrejas, pedindo para adquirir também através das plataformas digitais as músicas que as pessoas mais gostam de ouvir, e fazendo assim estarão ajudando os cantores e cantoras evangélicas de todas as igrejas, de todas as denominações. Portanto, não deixem de apoiar os cantores, nossos cantores, né? Eu me refiro a todos os cantores evangélicos que louvam a Deus e que têm alimentado milhões de vidas através do louvor, porque enquanto cantam, enquanto louvam a Deus, as almas são alimentadas, são restauradas, e eles fazem um trabalho muito importante ou até indispensável. Vamos mais adiante. Nós falamos sobre o sofrimento probatório, que é aquele sofrimento, eu estou repetindo, porque alguém talvez não esteve desde o início. Então, o sofrimento probatório, que é o sofrimento como estágio de Deus na vida da pessoa, preparando essa pessoa para determinada função, para determinada tarefa, com uma finalidade específica. Demos o exemplo de José. Temos também o sofrimento como provação, e demos o exemplo de Abraão, mas há um segundo exemplo que eu esqueci dentro do contexto da provação, que é o exemplo de Jó também, o exemplo de Jó. O próprio Jó, ele mostra o resultado do sofrimento na sua vida, quando no final do seu livro ele diz que antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Quer dizer, o sofrimento ampliou a visão, a experiência, o conhecimento e a fé que Jó já possuía em Deus. Falamos do sofrimento corretivo, que é o sofrimento quando Deus se utiliza de determinados males. Pode ser uma doença, pode ser uma situação constrangedora, pode ser algo que venha a doer em nós, não fisicamente apenas, mas doer na alma. E às vezes Deus pode utilizar esse tipo de sofrimento, esse tipo de angústia, com a finalidade de corrigir alguns erros cometidos. E às vezes a gente erra e tenta esquecer, como aconteceu com Moisés, não é? E Deus precisa dar uma chacoalhada por meio do sofrimento para que a pessoa possa despertar e se arrepender e receber de Deus, confessar e receber de Deus o perdão do erro cometido, ou mesmo abandonar determinadas práticas, tendências. 16:33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz: todo aquele que quiser viver piamente em Cristo Jesus padecerá perseguição. Quando a gente vem para a carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1 e o versículo de número 29, é que a gente encontra aqui um texto muito bonito, porque Paulo diz assim, escrevendo aquela igreja. Ele diz no capítulo 1,
e o versículo 29 da carta escrita aos Filipenses. Diz o apóstolo: porque a vós vos foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Então são duas coisas que andam de mão dadas na vida de quem serve a Deus: a fé e o sofrimento. Não tem como separar. Jesus falando aos seus discípulos, lá no Sermão do Monte, no capítulo 5 de Mateus, e o versículo de número 10 por diante, a gente vai ver também Jesus preparando os seus discípulos e dizendo a eles, porque Jesus nunca enganou ninguém, Jesus nunca quis que ninguém viesse a ele de forma enganada, iludida, porque isso não seria bom para a pessoa. Então Jesus sempre conscientizou os seus discípulos acerca dos sofrimentos que seguiriam aqueles que se dedicassem a Cristo e que desejassem ou tomassem a decisão de ser seus discípulos. No capítulo 5, versículo 10, ele diz assim: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Ele disse: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então este sofrimento justo, este sofrimento que a gente está vendo, que a palavra de Deus mostra que é um sofrimento que não tem finalidade nenhuma, no sentido aqui na terra, não tem a finalidade de estar preparando o crente, não tem a finalidade de estar corrigindo, não. É um sofrimento de consequência da fé. O fato de estar servindo a Jesus causa este sofrimento. Então, assim como perseguiram a ele, perseguem também a nós, os servos de Deus de todas as épocas, a nós nesse sentido, agora dessa presente era. No capítulo 5 do apóstolo Pedro, lá do livro de Pedro, da primeira carta, ele também fala desse sofrimento, que é um tipo de sofrimento destinado a todos os salvos, e de todos os lugares, e de todas as épocas. Jesus disse: assim perseguiram os que foram antes de vós. Já Pedro diz assim no versículo de número 10 da sua carta, capítulo 5, versículo 10. E o Deus, deixa-me ver aqui, versículo de número 8 e 9. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que, vejam só, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então, este sofrimento, como consequência da fé, ou de uma vida piedosa, de uma vida santa, de uma vida consagrada ou dedicada a Deus, é um sofrimento que é real, é uma realidade na vida de todos que querem servir e seguir a Cristo. No capítulo de número 4 da primeira carta do apóstolo Pedro, ele também fala sobre este sofrimento, quando ele diz no versículo de número 12 por diante: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Aí diz o apóstolo: se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Então aqui está a palavra de Deus mostrando que cada sofrimento tem uma causa, né? O sofrimento
do dia a dia. O sofrimento no estado original, já falei, que tem origem lá atrás no pecado, mas na nossa vida hoje nem sempre é consequência de pecado. Pode ser Deus preparando com uma finalidade, pode ser Deus provando a nossa fé e nos tornando mais idôneo, mais maduro, pode ser Deus corrigindo determinadas tendências na nossa vida e nos conduzindo a uma vida mais de obediência à sua palavra, e também o sofrimento pode ser uma expressão ou uma consequência de uma vida piedosa. Todas as pessoas, por isso que às vezes a gente vê pessoas na igreja tão crentes, tão justas, tão santa, e às vezes a gente diz, aquela irmã, aquele irmão sofre tanto, não sei porquê. Isso é comum na vida de um servo de Deus. O que não é comum é o crente nunca sofrer. Isto não é comum, porque não existe esta promessa na Bíblia de um discípulo de Jesus, de um verdadeiro cristão, ficar ou estar isento de sofrimento. Jesus, ele deixou muito claro, quando disse ele, mentindo, caluniando, disserem todo o mal contra vós. Todos nós estamos sujeitos a passar por esse tipo de sofrimento, de sermos acusados do que não fizemos, né? De sermos caluniados. Isso aí é uma coisa que não tem como a gente evitar. Mas Deus está conosco, Deus está com a igreja, Deus está com o seu povo, Deus está com os seus servos. O que a gente tem que fazer é levantar a cabeça. Noutra ocasião, estaremos falando sobre outros tipos de sofrimentos à luz da Bíblia. Mas o que temos que fazer é confiar em Deus, confiar nas suas promessas, na sua fidelidade, não é? Porque os homens falham, as pessoas mudam, mas Deus permanece o mesmo. Amém? Deus permanece o mesmo. Você que está em casa me ouvindo, guarde essa palavra. As pessoas mudam, os homens nos decepcionam, e a gente também pode decepcionar as pessoas. Tudo pode acontecer, mas Deus é fiel. Deus permanece o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então quero já concluir, daqui a poucos minutos estaremos concluindo, mas eu quero enviar saudação aos irmãos aí de Frecheiras, que estão nos acompanhando, muitos irmãos de Frecheiras, e eu quero enviar saudação a todos vocês. A irmã Áquila está pedindo aqui para avisar os ouvintes para seguir a ADCeara em todas as plataformas digitais. Não esqueçam, né, de estar nos seguindo, se inscrevendo também, e estar conosco no Instagram, no Facebook e também no YouTube, ADCeara Oficial. Não esqueçam, estejam conosco, nós estamos sempre ali com uma palavra de Deus para a sua vida. Alguma coisa nova sempre tem. Estamos dando um giro, passando nas cidades onde já estamos com os templos alugados, né? Nós não temos nenhum templo próprio, todos são alugados. É por isso que você que está me ouvindo deve sentir o prazer de ajudar, de contribuir para que a gente possa cumprir com as responsabilidades. A ADCeara é um projeto de Deus, nasceu no coração de Deus, está no coração de Deus. Eu costumo dizer que não é uma concorrente das outras igrejas, é uma aliada contra as forças do mal. Portanto, não se sinta ameaçado e nem ameaçada onde a ADCeara chegar, porque a ADCeara não chega para acabar com as igrejas existentes, chega para ajudar. Agora, às vezes, nas igrejas tem pessoas paradas, desanimadas, isso é comum, isso é normal, que se decepcionou com alguma coisa, está frustrada com alguma situação, não quer permanecer ali naquela igreja, e é um direito da pessoa procurar um lugar onde queira congregar e servir a Deus com mais liberdade, servir melhor a Deus. A mesma coisa pode acontecer amanhã na ADCeara também. Alguém não está bem na ADCeara e procurar uma outra igreja que para a pessoa seja melhor, a pessoa se sinta mais realizada, se sinta mais confortável. Isso é normal. Às vezes eu fico admirado como algumas pessoas reagem contra a ADCeara e contra a gente, como se fôssemos parte do exército maligno, e não sabem, ou se sabem, não querem entender que somos
juntos, estamos juntos contra as forças do mal, lutando contra o inimigo, querendo ganhar as almas para Cristo, os que não são salvos, e restaurar os que são salvos. Porque eu prefiro milhões de vezes que um crente que está em casa, sem querer ir para a igreja, decepcionado, frustrada ou frustrado com o seu pastor, com o seu dirigente, com o seu líder, ou com alguém na igreja, isso é comum, alguém pode se frustrar comigo, alguém pode se decepcionar com a minha maneira de ser, de falar, de ensinar, de agir, enfim, e a pessoa pode se frustrar, estar em casa parada, não quer ir mais na igreja, mas de repente chega ali uma nova igreja com uma nova proposta de trabalho, com uma nova dinâmica, e a pessoa se sente feliz de ir cooperar ali. Eu jamais quero dizer que chegou ali um instrumento de Satanás, que chegou ali um Coré, um Datão, um Abirão, Deus me guarde. Chegou aí mais um servo de Deus, chegou aí mais um grupo que serve a Jesus e que está ali para somar e para ajudar. Esse é o nosso objetivo também. Que Deus abençoe. Se houver qualquer conceito em relação a gente que não corresponda com isso, não é a verdade, não é a realidade, e temos certeza que a AD Seara é uma porta de Deus para muita gente. Eu tenho ouvido centenas de testemunhos e vamos colocar esses testemunhos. Nós teremos na AD Seara um programa, um trabalho chamado de Experiência Cristã, e nesse trabalho a gente vai dar oportunidade para que cada irmão possa expressar e contar a sua história em relação à sua vinda para a AD Seara. E não esquecendo também dos trabalhos sociais. A AD Seara ainda ela está no seu estado embrionário, né? Não nasceu ainda, não é? É um trabalho ainda que está começando, não foi inaugurado ainda. A gente já vem fazendo um trabalho social, mas vamos fazer muito mais. A gente tem a ideia, o projeto, o desejo de adquirir alguns veículos que estaremos envelopando, entendeu? E esses veículos sairão nos bairros mais pobres das cidades, entregando alimentação, entregando roupa, entregando cestas básicas. Faremos grandes eventos com profissionais liberais, médicos, advogados, odontólogos, psicólogos. Fizemos esse trabalho lá em Belo Jardim, em Escada, em Surubim, em Salgueiro, e foi de um resultado muito grande. E não será diferente agora com a liberdade que o Senhor nos deu de fazer esse trabalho. Então, que Deus abençoe a todos. Oreis por nós, estaremos orando pela sua vida aqui agora, em nome de Jesus. Querido Deus, te damos graça, louvamos a Ti pela oportunidade que tem nos dado de estarmos aqui na Rádio Maranata, mais uma vez, no Tarde Maranata. Quero te agradecer pela vida do irmão André Carvalho e toda a sua equipe. Quero te agradecer pela vida de Áquila, Senhor. Continua com a tua mão estendida também sobre a vida de todos os ouvintes, todos que nos acompanharam, e que esta palavra possa entrar, penetrar em cada coração e fazer um movimento, Senhor, trazendo paz, alegria, renovação. Visita os enfermos, as famílias enlutadas, as pessoas que estão enfrentando lutas e problemas e dificuldades. Concede uma bênção nesta tarde, concede, ó Deus, vitória, libertação, salvação. Alcance a todos, em todos os lugares. Rogamos essas bênçãos, confiando na tua bondade e misericórdia, no nome de Jesus. Amém, pastor Hélio. Deus abençoe. E quinta-feira, né? Mais um dia que estaremos aqui juntos, né? Em nome de Jesus. Se eu não estiver aqui, quem estará vai ser o evangelista Elmi. Vai ser uma bênção. Como ele está aqui, ele está morando em Petrolina, como ele está aqui, talvez eu darei esse espaço, se for possível, para que ele possa trazer a palavra aqui. Se Deus quiser, quinta-feira, às 16 horas, aqui no Tarde Maranata. Amém. Que bênção, pastor. Deus abençoe a AD Seara.